Descolonizar o literário. A roda de conversa acontece no Teatro Afonso Arinos. Um grande toldo foi montado. Ele abriga as diversas cadeiras da plateia e, ao fundo, o palco onde ocorre toda a roda de conversa. O palco possui uma longa mesa branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Ao fundo, compondo o cenário, há um toldo grande em xadrez de tons vinho e azul escuro. À direita, há um banner grande em tons de roxo, verde e laranja, onde se lê Literatura, Encruzilhada e a Desumanização. E no alto, acima da mesa e dos convidados, há uma grande faixa vermelha, cujo no canto direito lê-se Terceiro Fli Paracatu. Essa perspectiva. Quero dizer da felicidade de estar aqui com vocês, de estar compartilhando essa mesa. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Bianca Santana, uma mulher negra de cabelos escuros muito cacheados e cheios no estilo Black Power. Ela traja regata branca. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Geni Nunes, uma mulher indígena de cabelos castanhos escuros, lisos e muito longos. Ela traja camisa bege e um chale branco estampado de preto por cima. Leva no pescoço um colar indígena de tons vinho e amarelo e brincos também indígenas de tom vermelho e branco. Usa óculos redondos de aro transparente. A terceira pessoa sentada é Davison Nicose, um homem negro cujos cabelos não estão à mostra, pois leva na cabeça uma boina de tom branco. Possui apenas barba, sem bigode, de tom escuro. Ele traja camisa branca com bordado em azul marinho. Usa óculos retangulares de aro fino e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Luciane Aparecida, uma mulher negra de cabelos castanhos muito cacheados e cheios, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traja camisa branca e, por cima, usa um blazer branco. Usa óculos redondos de tom vermelho e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. É possível ver a silhueta da plateia de frente ao palco e, de tempos em tempos, ela é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão estão os intérpretes de Libras, que intercalam ao longo do vídeo, diferentes mulheres e homens que trajam sempre camisa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Que a colonização nomeou como o outro, decide contar um pouco do seu imaginário, ou decide narrar histórias que dizem respeito a formas de pensar, formas de imaginar as estrelas. Eu nem estou falando de situações extraordinárias ou específicas. Eu não estou dizendo que sou proibida de contar o que tem acontecido em minha casa ou o que tem acontecido na minha comunidade, o Charco, que fica no Vale do Rio de Quiriçá, no sudoeste da Bahia, uma comunidade rural. Não é essa proibição. Às vezes nos é proibido imaginar as estrelas. Às vezes nos é proibido dizer qual a comida que a gente come e escolhe comer no período da manhã, alguns grupos no Brasil. Como às vezes é proibido dizer do amor que eu decidi ter por alguém. Então, é nesse campo dessas questões que são tão refinadas, porque dizem respeito à nossa construção de quem somos, a construção desse nosso imaginário que gera esses entraves no que é pensar ou não literatura. É a partir dessas estruturas que eu começo a trabalhar o que eu entendo como um imaginário. E eu entendo como um imaginário a partir da leitura. Então, se leio Bianca Santana, se leio Ana Maria Gonçalves, se leio Eliana Alves Cruz, Eliane Marques, eu vou pensando e me inspirando no imaginário. Eu acho que uma das principais características da literatura ou da arte, de modo mais expandido, é esse texto, essa arte nos inspirar. E ler literatura escrita por essas mulheres me inspira. E, quando fiz esse movimento de leitura e comecei a pensar na construção de um texto literário, eu pensei, quero construir um texto literário que vá trazer para o centro corpos de mulheres que estão sendo vistos ou localizados dentro da estrutura da sociedade brasileira a partir do lugar da chacota e do não amor. E aí escolho uma das categorias de escrita, que é o romance, que é uma das categorias mais censuradas para corpos dissidentes no Brasil, ou corpos que estão em lugares como mulher, nordestina, negra, LGBTQIAPN+,
São vários nomes e várias caixas que a sociedade vai nos dando e dizendo assim, você não pode narrar, você não pode contar sua história não tem validade. Então, eu decido colocar no centro das minhas histórias essas histórias que essas estruturas diz que não têm validade. E aí escrevi, por exemplo, Mata Doce, que tem como personagens principais mulheres. São 2 mulheres que adotam uma criança, e essa criança chega aos 92 anos e vai contar a sua própria vida. Então, Mata Doce vai contar a trajetória dessa personagem. E aí, eu estou pensando dentro do romance a categoria personagem. Me interessa pensar como a mulher negra foi representada dentro do romance da literatura brasileira. E ela é representada, por exemplo, distante do campo da leitura. E aí escrevo uma personagem leitora e escritora. A outra estrutura que me interessa pensar é o meio rural. Então, quando eu decido escrever um livro que tem o cenário rural, uma cena literária colonizada pode dizer assim, mas o rural já deu, nem existe mais o rural no Brasil. Eu vivi numa comunidade rural até os 20 anos. Eu sou super jovem, isso foi ontem. Então, é como se o rural fosse um lugar anacrônico ou que o urbano quisesse dizer uma evolução. E, logo, a literatura, que estaria antenada com novas histórias, não teria essa disposição do refletir sobre o rural. Quando, na verdade, o que pode existir é um vício colonizado de ler o rural. O que pode existir temos uma tradição na literatura brasileira que enviesou o nosso olhar sobre o meio rural. E esse enviesamento estava escrito a partir de um foco. O que acontece qual é a renovação dessa história? É virar a chave, é trazer um novo foco. Se a gente imaginar que eu sou a personagem que estava nos livros de Euclides da Cunha, eu sou a personagem que estava nos livros de Graciliano Ramos, eu sou a personagem que estava nos livros de Guimarães Rosa e que agora fala e escreve. Então, parece essa outra possibilidade de ver, e de contar e de assumir uma posição de autoria que pode, quem sabe, querer dizer descolonizar. E, nessa perspectiva, a leitura também ocupa um lugar de descolonização. E eu acho que ler e escrever exige-se coragem da pessoa leitora e da pessoa escritora que vai realizar esses movimentos. E esse acesso a esse movimento de coragem diz de uma coragem de se encontrar, de encontrar uma reflexão com mais aprofundamento sobre o que são os temas. É encontrar uma reflexão com mais aprofundamento sobre o que é Paracatu, o que é Minas Gerais, o que é ser brasileira, o que é a literatura. Então, é fazer um movimento de refletir sobre a existência e de refletir sobre as palavras. Isso também é a literatura. A literatura também deve nos auxiliar nessa perspectiva de questionar imaginários, de questionar pontos de narrativa. Tudo isso diz dessa estrutura. E me interessa pensar esse questionamento também a partir desse lugar do pensar o rural, a partir de uma perspectiva mais expandida. Pensar o rural não como um ambiente esgotado no cenário da literatura brasileira, mas pensar o rural como um ambiente que pode inspirar, que pode trazer emoção, que pode nos fazer rir e chorar. E que a gente pode se comover ao ponto de pensar naquelas personagens com mais proximidade, com uma relação afetiva, inclusive, que é revolucionário, amar uma mulher negra a partir de um livro. Amar uma mulher que ama outra mulher a partir de um livro. O outro ponto também que me interessava pensar nesse desenho, de escrever um livro nessa perspectiva, é o tempo. É pensar como, no romance, os tempos podem ser contados a partir de uma perspectiva não linear, mas que esse tempo pudesse ser, inclusive, o tempo da memória de uma pessoa velha. A narradora do meu romance é uma mulher de 92 anos. Então, é essa mulher que vai dar o tom da leitura desse livro. E essa personagem, quando ela decide escrever sobre a vida dela, ela vai a uma biblioteca e encontra, pela primeira vez, o livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, que é um romance escrito no século XIX.
E, desse encontro, ela decide fazer essa relação de retorno ao tempo para fazer uma reflexão sobre si, inspirada por essa história. Maria Firmina dos Reis foi uma mulher que imaginou um ambiente abolicionista e de liberdade dentro de um período que a abolição ainda dentro de um sistema escravista. Maria Firmina dos Reis, o período de tempo que ela esteve viva, ela não alcançou, inclusive, que o escravismo no Brasil deixasse legalmente de existir. Mas isso não a impediu de que suas personagens pudessem imaginar essa situação. Então, esse é um campo de inspiração que a gente traz um diálogo muito refinado com o tempo. Então, a gente tem no Brasil uma tradição de mulheres negras escrevendo romances que tem esse refinamento de pensar o tempo, de fazer esse diálogo sobre esse pensar o tempo. Eu coloquei um cronômetro aqui para seguir meu tempo fechadinho. Eu queria ler um pedacinho, mas posso ler depois também, na segunda rodada. Vai. É isso, ótimo. Eu, né? Boa noite, gente. Tudo bem? Opa, obrigado pelo retorno. É um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito feliz quando a Bianca me convidou. E aí depois, muito mais feliz de saber todas as companhias. É muito bom estar com a Geni. É muito bom estar com a Luciane. E muito bom estar com vocês. Nesses 10 minutos, aliás, eu separei um cronômetro também, mas esqueci de acionar aqui o meu cronômetro. Mas agora vai. Bom, eu sou sociólogo, mas também venho do hip-hop, antes de ser intelectual, então conservei o maloqueiro na hora de pensar. Não abro mão de ser intelectual, mas também não abro mão, enfim, da minha trajetória e do jeito de olhar para a produção de conhecimento, né? E aí vem desse lugar que eu venho escrevendo algumas coisas e, bom, tem muita coisa para falar, mas eu queria dizer que eu estudo a relação entre capitalismo, colonialismo e racismo e tecnologia, sobretudo, é algo que eu tenho estudado, né? E fiquei pensando o que dava para falar nesse tema, né, que é descolonizando o literário, que é um tema tão amplo. E aí eu fiquei pensando que talvez eu pudesse falar de literatura, né? E talvez a melhor definição de colonialismo que existe, eu acho, quando a gente pensa as várias formas de conhecimento escrita, é a literatura, né? E uma das que eu mais gosto é o Shakespeare. Curiosamente, o Shakespeare, no livro A Tempestade, quando ele vai contar a história do Caliban. Aliás, não sei se vocês sabem, né, dessa história. Para um estudioso caribenho chamado Benji Henry, o nome Caliban talvez seja uma corruptela de Caraíba, ou de Caribe, né? Caliban vem de Caribe e Caribe vem de Caraíba, que eram as populações que estavam naquelas ilhas quando Colombo chega nas Américas, e essas notícias chegam na Europa e talvez inspiram a história do Caliban na Tempestade. E qual é a história do Caliban, né? Acho que todo mundo aqui sabe, numa feira literária, mas acho que vale trazer rapidinho. Você tem um branco, o Próspero, com a sua filha, Miranda, e todos os conflitos de gênero que o dilema burguês coloca. E aí, por uma trama, o navio naufraga e eles caem numa ilha deserta. Nessa ilha deserta vivia Caliban. A própria descrição de uma ilha deserta é bastante curiosa e é como as populações não europeias têm sido vistas e tratadas pela sociologia, pela filosofia, pela medicina, mas também pela literatura, né? O Caliban não conta como população, a ilha é deserta, né? É a ideia, inclusive, que legitima a ocupação dos territórios palestinos, a ocupação dos territórios Yanomamis, Kayapó, da expulsão dos quilombos, a ideia de que não há vida, ou não há vida humana como nós, humanos, né? Então, a ilha deserta que o Próspero chega, habitada por Caliban e pelas energias mágicas, né? Sicorax, Ariel, e aí o Próspero manipula as energias mágicas e escraviza o Caliban. Não vou gastar meus 10 minutos aqui para falar do Shakespeare, mas acho que é uma definição muito interessante para pensar o colonialismo, né? E o dilema também da descolonização, porque o Caliban, na história, ele aprende a falar com o Próspero. A língua do Próspero é a única que vale. Os saberes do Próspero, a tecnologia, a literatura, a matemática, a filosofia, a religiosidade do Próspero é a única que vale como língua possível. Então, a única forma do Caliban se comunicar é falando
a língua do próspero, falando a língua do colonizador. Esse é o dilema das colônias, desses territórios que, se a gente pegar esse que a gente está aqui, foi nomeado de Brasil, né? Tinha gente aqui, para alguns cálculos arqueológicos, 13, 15 mil anos, para outros 40 mil anos, mas a gente conta a história dessa terra a partir da chegada do primeiro branco, né? A gente conta a história das Américas a partir da chegada do primeiro branco. Então, mas não só conta a história, né? A forma de contar a história é uma que implica que a única forma do colonizado falar é falando a língua dos homens. Lembrei da música do Renato Russo, mas é falando a língua dos brancos, né? O branco vira o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém se humaniza se não tendo a Europa como referência, né? Então não é à toa que a única língua possível ao Caliban na história é a língua do próspero. Mas a língua não é só um sistema vazio em que significados são transmitidos, mas ela própria já imprime um certo olhar, ela já inscreve um certo lugar de subalternidade ao Caliban, né? Então a língua tem esse lugar. E o Caliban se vê num dilema, porque se a única língua possível, reconhecida na polis, na política, na ética, na estética, é a língua europeia, como que ele pode ser gente? Como que ele pode recusar esse lugar de subalternidade? E aí o desfecho, né, o auge da insurgência Caliban é quando ele resolve usar a língua do colonizador para amaldiçoá-lo. Esse dilema Caliban ele é muito interessante porque ele talvez seja o dilema dos intelectuais, das intelectuais nos países colonizados, né? Se a Europa impõe um jeito e para isso desmantela outras formas de vida, outros modos de produção, outro jeito de se relacionar com os bichos, com a natureza, coloca também a própria Europa como parâmetro único. A própria noção, né, a Bianca lembrou na Carta de Direitos Humanos, tem na democracia ocidental o parâmetro do que é direito. Outras formas de política que não têm na democracia ocidental o parâmetro de direitos, elas podem ser vistas como terrorismo, ditaduras, e podem ser, caso não estejam aliadas ao poder da vez, elas podem ser alvo de invasão, elas podem ser alvo de destruição, de todo tipo de violência, né? E a lista de países invadidos pelos Estados Unidos em nome dos direitos humanos no século XX passa de dezenas, né? Mas o ponto é que, se por um lado o Shakespeare propõe para o Caliban como única saída falar a língua do colonizador, é bem interessante pensar o Césaire, que vai retomar esse dilema do Caliban de uma outra forma. Aliás, o nome do livro do Shakespeare é A Tempestade, né? O Césaire vai retomar essa história e vai criar um outro título, ele vai criar Uma Tempestade. Talvez também tentando relativizar e mostrar que talvez não haja só uma tempestade. Não existe... a tempestade não é algo universal, mas que talvez a tempestade que acontece aqui não é exatamente aquela que acontece ali. Talvez existam várias tempestades para a gente pensar. Mas o que é curioso, para falar rapidinho, é que a MCZ traz de novo o Caliban, o Próspero como colonizador, o Ariel, a Sicorax e todo o dilema de raça, classe e gênero que a modernidade impõe, mas não basta o Caliban usar a língua do colonizador para amaldiçoá-lo. É necessário ele também voltar atrás e apanhar o que ficou perdido. O recurso do Caliban, na teoria, na tempestade do MCZ, sabe qual é? Exu. Caliban encontra o Exu, já que o Próspero manipulou o Ariel na treta, é com o Exu, é com as encruzilhadas que o Caliban tem força para amaldiçoar a colonização e se insurgir como sujeito, né? Aqui tem um ponto interessante para a gente pensar, porque também a encruza, Exu é o espaço, o tempo, o lugar e o não lugar da encruza, né? A encruza é exatamente o oposto do muro, para pegar a mesa anterior. A encruza é onde a gente costuma dizer, estou numa encruzilhada, como se estivéssemos num beco sem saída. Na cosmovisão exusística, a encruzilhada é exatamente o oposto. A encruzilhada é quando eu atravesso, quando eu estou na fronteira, ou talvez não seja nem fronteira, quando eu tenho muitas possibilidades e eu tenho que me assumir, me reconhecer como sujeito das escolhas que eu faço, né? Mas a Exu também é a possibilidade de afirmar a identidade sem precisar negar o outro. Foi muito interessante essa mesa anterior também, porque não necessariamente eu preciso destruir todo o outro para poder evitar o muro, porque eu posso cair numa homogeneização. Quem vai ser o referencial? Todos somos iguais. Iguais a quem, cara pálida?
considerando que a humanidade, nas suas diversas formas de existir, foi construindo muitas formas de existir. Iguais a quem? Qual é o parâmetro de humanidade, né? Na modernidade é a Europa, é o branco, é o Ocidente. Foi em torno dessas reflexões que eu e o Alan da Rosa começamos a pesquisar o Jorge Ben, do livro que está aqui, que é o livro que eu mais gostei de ter escrito, que a gente queria pesquisar o Jorge Ben, a gente é apaixonado pelo Jorge Ben, a gente é da geração hip-hop, conhece o Jorge Ben pelo Mano Brown. A gente começou a pesquisar o Jorge Ben e a gente vai descobrindo muita coisa, que também não vou ter tempo aqui, mas só queria falar um pouco de um dilema que a gente encontrou, de uma encruza que a gente encontrou depois de fazer a pesquisa, que a gente foi pesquisar alquimia, noções de música, fomos pesquisar toda a dimensão harmônica e como que as músicas são construídas, as histórias, as personagens que aparecem no Jorge Ben. O livro foi escrito na pandemia, né? Naquele momento que morreram oficialmente mais de 700 mil pessoas, e eu, sociólogo, trabalhava ali com estatística para tentar provar que havia desigualdade na distribuição das mortes por Covid, né? Não sei se vocês sabem, homens negros da classe trabalhadora morreram muito mais do que outros grupos por Covid-19, e aí eu sou da área de saúde, estava ali vendo mortes e estava adoecendo, e foi nesse momento que a gente resolveu estudar o Jorge Ben também para falar de vida. Mas qual o ponto? Depois de fazer uma ampla pesquisa sobre alquimia, sobre viagem no futuro, a gente teve um dilema, porque toda a pesquisa foi feita pelo WhatsApp. E aí é um momento que a gente se pergunta, puta merda, mas como é que a gente vai transmitir essa pesquisa num livro sobre o Jorge Ben? Talvez não vai ser convencionalmente como a gente escreve os livros de filosofia, de teoria sociológica, né? Então a gente resolveu traduzir, apresentar a pesquisa a partir do WhatsApp, porque toda a pesquisa foi feita trocando mensagens pelo WhatsApp, né? Então o livro inteiro é um livro de diálogos a partir do WhatsApp, e a gente começa o livro com um zap para o Exu da alquimia, que é o Hermes Trismegistus, né? Que o Hermes é tipo um Exu cara pálida lá do Cáucaso, né? da Grécia. O Hermes é o brincalhão, é esse Exu, meio despigmentadinho, mas é um Exu, né? Dos caras. E é curioso, porque a alquimia elege justamente o Hermes Trismegistus, 3 vezes grandes, como grande mito criador da alquimia. E a gente foi vendo na alquimia um elemento muito interessante para pensar a colonização, a literatura, a música e a sociedade brasileira, né? Porque a alquimia, ela é o grande elo, entre o mundo antigo e o mundo moderno, né? Entre os egípcios, os gregos, os chineses e o Isaac Newton, né? Então, mas a alquimia também nos deu brecha para pensar o quanto que não só a sociologia ou a literatura, mas a própria noção de humano, de universal, a própria noção de música, muitas vezes, ela tem a Europa como única tempestade possível, como única forma de existência. E isso implica um apagamento ou uma distorção de outras formas de existir. Então, eu fecho dizendo que, quando a gente foi fazer uma revisão bibliográfica dos livros sobre o Jorge Ben, as teses, muitas vezes aparecia um certo elogio ao exótico, tipo, esse cara é brilhante porque ele é instintivo, ele é brilhante porque ele não sabe teoria musical, mas ele improvisa. O Frantz Fanon vai dizer que é exatamente essa a expressão do racismo moderno, é aquela que até no elogio só consegue ver o não branco como aquilo que fica fora do dualismo cartesiano, como aquilo que fica no corpo, na natureza, no selvagem. A razão é sempre branca e, até no elogio, esse outro só pode aparecer como o outro da razão, como corpo, como instinto, né? Então, a gente também começou a repensar as noções de música e o que ela traz de reflexão para a gente pensar também as noções de Brasil, né? Mas eu paro por aqui que eu já estourei. Boa noite. Quero muito agradecer o convite, a alegria de estar aqui com Luciane, com Davidson, com Bianca, com vocês. Meu nome é Geni Nunes, meu nome guarani é de Atucareté. Eu acho importante começar com o que a gente chama de nosso nome verdadeiro,
porque isso para mim tem a ver também com descolonização, né? E o que a gente está falando aqui sobre o direito aos nossos nomes, né? Eu pensei numa fala, também vou ligar aqui o cronômetro, dizendo um pouquinho como me chegam, né, os temas daqui da nossa mesa e também do nosso encontro maior, né? E queria dizer, né, que eu faço parte da etnia Guarani. Etnia é um termo que a gente usa como sinônimo de povo, né? Então, há mais de centenas de etnias no nosso contexto. E frisar também a importância, né, da gente não utilizar o termo etnia como eufemismo de raça, porque para falar de descolonização é preciso que a gente tenha a sustentação de poder tocar esses lugares que muitas vezes parecem ser indigestos e desconfortáveis e cujo encobrimento faz parte dessa violência, né? Então, para mim é muito importante estar aqui hoje, porque eu chego aqui, mas não chego só, né? Então, a minha presença aqui hoje, né, ela só é possível mediante uma luta do movimento indígena, né, de muito tempo. E eu queria iniciar, inclusive, falando sobre a questão da palavra no nosso povo, né? A gente aprende que quando uma pessoa engravida, ela engravida de uma palavra, né? Então, vida e palavra têm a mesma conexão. É algo muito poderoso, assim. E eu também sou psicóloga, então trabalho com a palavra também nesse outro registro, e também na literatura, na poesia. Então, a palavra tem aí para mim esse lugar muito importante. Um dos documentos que eu analiso nas minhas pesquisas, né, que são as cartas jesuíticas, nesses documentos, aqui eu vou focar mais nessa questão da escrita, né, mas havia uma categoria que os missionários chamavam de índios copiadores. Eles diziam que nossos ancestrais iriam aprender a escrita alfabética, a leitura alfabética, apenas para repetir e copiar aquilo que eles diziam sobre o mundo. Então, eles não supunham que nós pudéssemos ter autoria, né? Então, escutando Luciane, né, Davidson, é um pouco esse movimento da gente dizer de que modo que a gente pode fazer uma literatura, de que outros jeitos a gente pode ser a palavra para além da repetição e da cópia daquilo que é entendido como a norma, né? Então, em Guarani, a gente tem uma palavra que a gente chama de quatuá, que é uma inspiração do coati, o bichinho, não sei se vocês conhecem, que ele deixa uma marquinha com a patinha dele. Então, é dessa inspiração que a gente retira a ideia da escrita, né? Que veio, então, com essa relação de uma escrita que tenha um envolvimento, uma conexão com as nossas lutas, né? Que tenha esse compromisso político, espiritual e cosmogônico, né? Com a nossa caminhada. Também por isso que eu estou aqui, né? Com esse presente que eu ganhei do amigo Atef Saif, para dizer, né? Que o povo palestino também é um povo originário e que, como indígena, né? Faz questão de frisar nossa solidariedade, né? Porque a luta pelo direito ao território é uma luta que nos conecta ainda aqui nas nossas diferenças, né? Também queria comentar, né, de que o tema do outro e da diferença, ele é polissêmico, né? Tem muitas leituras possíveis sobre isso, mas eu queria citar aqui 2 campanhas de anos atrás que eu ouvi, que era até por ocasião que nós estamos aqui, né, no dia também de visibilidade lésbica, né? Eu lembrei de uma campanha que era nesse sentido e que aparecia assim a frase: aprenda a respeitar o outro, o diferente. E eu fiquei pensando se haveria alguma campanha em que esse outro e o diferente seria uma família heterossexual branca. E do quanto de vezes que a gente vai ver essas palavras outro e diferente sendo utilizadas não para nomear uma diferença recíproca que nos constitui, mas um jeito de dizer, você é o diferentinho e eu sou normal, né? Você é o outro e eu sou a norma. Então, é também uma maneira de abrir essas palavras e ver que usos elas trazem, né? E aí, eu gosto de dizer assim que em Guarani a gente tem mais nós do que eu, né? Então, tem 2 tipos de nós, que é
Yandé e Oré. E o nós inclusivo, que é o Yandé, é um nós que cabe muita gente, a gente diz, né? Que continua sendo nós, mesmo que eu não esteja lá. Então, é um nós que interrompe, de alguma maneira, a distância que a colonização coloca entre essa ideia do eu e do outro, do humano e do animal, da natureza e da cultura, da mente e do corpo, né? Do amor e do sexo, e assim por diante. Então, nesse nós, cabe muita gente, inclusive quem não é humano, né? Então, eu trago também esse ponto, né? Para dizer que a palavra no nosso povo, ela não é simplesmente um instrumento ou um veículo. A palavra também é aquilo que nos arrepia, que nos faz dançar, que nos faz cantar, que nos abraça e nos acolhe. E assim como a natureza não é um recurso, a palavra também não, né? Tem uma dimensão de encantamento que também tem muito que ver com a nossa espiritualidade, né? Outro ponto também que eu queria trazer, né, desse debate é que, para mim, um dos grandes assombros assim que eu tive na minha caminhada foi perceber que a colonização talvez não funcionasse principalmente naquilo que é o mal, naquilo que é a violência explícita e direta. O que eu fui percebendo é que a colonização funcionava justamente em nome do bem, em nome do amor, em nome do progresso, da democracia, da família e do humano. E é por isso que aqui eu queria frisar esse ponto, né, de que, como diz nosso mestre Ailton Krenak, a humanidade é um clube VIP e cabe muito pouca gente. E nós entendemos que a desumanização é uma exclusão violenta desse clube, mas talvez nos caiba, pensando nisso que eu tenho chamado de reflorestar imaginário, pensar o seguinte: agora é eu que não quero entrar. Então, diante disso, né, não me elogia me chamarem de humano, porque o que realmente me orgulha de estar aqui agora não é de ser humano, é de ser Guarani. Obrigada. Foi. Essa história de anfitriã, ela é uma tensão, porque eu queria encher vocês de pergunta, mas meu principal papel é cuidar do tempo. Então, eu vou pedir para cada um de vocês ler um trecho do próprio livro. E vocês, por favor, apreciem essas palavras, porque depois a gente vai precisar encerrar. Ai, gente, vocês podem dizer... que inspirador lhes ouvir. Fico aqui ainda com o eco da fala de Geni, quando ela diz reflorestar o imaginário. Fabuloso. Vou ler um trecho do começo de Mata Doce, que agora, inclusive, vou falar muito a partir dessa perspectiva do reflorestar o imaginário, porque é a cena de... Enfim, vou ler, não vou falar da cena, mas tem esse diálogo com pensar esse reflorestar as afetividades a partir dos animais, né, no livro, a partir dos cachorros, das araras, enfim. Quem lê o livro, quem se sentir convidado a ler, vai encontrar essa ideia de um campo mais abrangente de afetividade nesse diálogo com a natureza. Então, por isso, essa reflexão de começo. Vou ler um trecho pequeno do começo do livro. Maria Teresa parou em frente ao boi vivo e arrancou sua careta. O animal perdeu seu sentido controlado de direção, mas não podia mais escapar. A mulher achava justo que a morte se apresentasse de frente. Quando ela encarava o boi, o sangue da vida ainda corria quente por baixo da sua carcaça. Ambos entendiam a hora chegada. A vontade da mulher era dar vazão à sua mágoa. A vontade do animal, agora preso para o abate, um dia havia sido escapar. Mas a careta de couro que puseram nele para o encaminhar com obediência até o abatedouro o havia distraído dos seus sentidos de fera. Naquele ponto,
Ela e ele tinham desejos, se entreolharam. Mas ela, dominante, acertou a primeira pancada na altura exata da cabeça que tombaria sua dor. O boi tremeu. Outra porrada e a definitiva queda. Ele caiu sobre uma cama verde de folhas de bananeira que havia sido feita para aquela cerimônia. Em Mata Doce, matar boi era tradição de homem, mas naquele alvorecer, Maria Teresa estreava uma nova tradição. Só queria comentar rapidinho que o boi será várias coisas ao longo do livro, né? Não só um animal para o abade. Enfim, obrigada. Eu falei do Zap, né, do WhatsApp, porque no livro a gente simula alguns diálogos que realmente aconteceram, mas a gente vai criando algumas personagens ao longo do texto para poder fluir o diálogo sobre o Jorge Ben e sobre a cultura negra, sobretudo, né? A gente apresenta o Jorge Ben como um cantor em português, pensando com a Lélia Gonzalez e toda a subversão da língua, da linguagem, né? E aí um dos diálogos é sobre o grave, que é o trecho que eu vou ler, porque na cultura ocidental, e isso influencia a música, né? Deus está fora. Deus está lá no céu, Deus está longe, né? O corpo o apóstolo Paulo, o corpo é pecado, inclusive, né? Mas do Platão ao Santo Agostinho ao Descartes há uma separação entre o pensar e o corpo, o sentir. Quando a gente vai para as culturas afro-brasileiras, você tem uma outra noção. Deus está dentro do Rastafari, do I and I, Deus é I and I, até do axé que está no corpo, da sexualidade, né? E isso tem implicações rítmicas, harmônicas, estéticas, né? Porque é no chão que está Deus, então você começa uma capoeira de Angola com a cabeça no chão, mas o sagrado, ele não vai na direção de uma elevação, ele vai na direção de uma ligação com a terra. É na terra que está a alfaia do maracatu, ou da congada, ou de uma escola de samba, né? Então o grave ele é fundamental porque ele conecta com o sagrado, com o ancestral. Então a gente tem uma parte do livro que a gente brinca um pouquinho, né? No princípio era o grave. Notas, timbres e tons, concentradas em um único e minúsculo espaço. Passos, compassos, arpejos, tons, tudo. Tudo era silencioso, nada, pois sem movimento não há canção. Até que o nada, do nada, se fez som. O imenso e big boom. Boom. Até se ouviria se os sons não ficassem no vácuo. Surdão. Boom. Mas foi um big bang, típico das big bands from New Orleans, ou dos baques virados das alfaias pernambucanas, entortando o ar e rasgando o chão, como metais incandescentes, vibrantes, felacuteando, de calacutas a Lunda Chokwe, ou da batera rapper da Vai Vai. O bumbo, bum, mushima, ba intu, que no contratempo, gingado, de um repique, encontra a si mesmo no outro, enquanto o tempo para a cada pulsação. Tum, tum, tum. Tipo o bumbo incansável do coração, que na sua dialética, presença e ausência, mantém vivo o nosso intu. Sempre achei que a música era uma certa organização do som, mas havia esquecido o silêncio, denso, intenso, tenso, que compõe qualquer canção. Sem silêncio e sua pegada frequência, não há sequer vibração. Ó que fita! Assim, em silêncio, aprecio as vibrações visuais que Ben, de Jorge Ben, emana desde 1972 ou 63. Mas também existem os gritos. Yanomamis, palestinos, pretos, vibratos de Rômulo Alex, de frequências indigestas de improvisação e vibração, ou as mãos cambondas do bem sobre o violão, na percussão. Repercussão, repõe a cada passo no compasso de outra sintonia, sinfonias de outra dimensão. Graves distorção, que se encontra em tu, em outras vibrações de existência. Música, arranjos de sons.
mas é, antes de tudo, um jogo de dentro, onde frequências nos fazem Deus e astronauta, a viajar no tempo e no espaço, do mais surpreendente futuro ao silêncio princípio, onde era simplesmente o grave. É isso. Esse poema que eu vou ler agora chama Impecável. Tudo em linha reta, tudo combinado, previsto, controlado. Dizia não ter nenhuma inveja, não se permitia nenhuma gula e engolia só a ira. Preguiça, jamais. Luxúria, nem pensar. De tanto temer o fogo, congelou seus desejos e, com vergonha do orgulho, rebaixou suas alegrias e o sorriso alheio lhe ofendia. Mas nós, pecadores, que você tanto repudia e tanto deseja, te convidamos a brincar conosco nesse lamaçal. Vem, talvez tenha chegado a hora de não ser mais tão impecável. Muito obrigada, Luciane, Davidson, Geni. Muito obrigada, vocês estiveram aqui até agora. Boa noite.